Seja muito bem-vindo a esse painel aqui no Poverty Cure Summit, esse evento sensacional que a Acton Institute promove todos os anos para discutirmos a cura da pobreza. Afinal de contas, somos todos responsáveis pela cura da pobreza através de soluções que nasçam na própria sociedade. Então, esse painel aqui produzido no Brasil quer discutir um pouco essa perspectiva a partir da nossa experiência aqui no país, trazendo pessoas muito especiais para conversarmos nesses próximos minutos e queremos desde já agradecer, então, em nome da própria Acton, agradecer alguns parceiros que são o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, o IBDR, né, que está aí com o Thiago, que é o presidente do Instituto, o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, a pessoa do Alan Gallo, que é secretário executivo lá, né? O diretor executivo, analista sênior, esses nomes bonitos aí. O Instituto Fé e Trabalho, que é sempre nosso parceiro. E a empresa de mídia sensacional, produtora de conteúdo, que tem... revolucionada, não vou falar, porque é uma palavra meio complicada, né? Um termo meio difícil, mas que tem levado o Brasil a um novo patamar de consciência, né? Que é o Brasil Paralelo, que está aqui na pessoa do Renato Dias também, que está nos cedendo os estúdios, que está permitindo que a gente possa fazer essa gravação. Então, desde já, meu agradecimento. E deixando, então, para todo mundo dar um oi para todo mundo aí, começando pelo Thiago. Quem tu és, o que fazes, de onde vens? Bom, o Jean já falou meu nome aí, né? Thiago, presidente do IBDR. Mas, na verdade, eu sou pai da Sofia, pai do Tomás, marido da Keila. Esses são meus maiores orgulhos. E sempre muito feliz em estar aqui no Brasil Paralelo, que nós acompanhamos desde lá do seu início, né? Quando começou ali, logo em seguida teve a última cruzada e a gente começou a acompanhar o pessoal de Porto Alegre, né, Tchê? O pessoal de Porto Alegre aí fazendo história no Brasil e no mundo. Muito feliz mesmo de estar aqui com o Renato, com o Alan, né, lá do Centro de Liberdade, Mackenzie. Inclusive, o primeiro congresso, Renato, do IBDR foi em coparceria com o Centro de Liberdade, não é, Alan? Verdade. 2019. 2019, o primeiro congresso. Nada é por acaso, hein? Mega evento. Nada é por acaso. Foi um evento especial aí que está na nossa memória. Então é isso, muito feliz aí em estar com vocês. E vamos conversar sobre esse assunto que aquece nosso coração e que é tão caro para nós, né, Alan? Com certeza. Maravilha. Seja bem-vindo, Alan. Minha vez agora? Isso aí. Bom, que dizer, né? No Brasil Paralelo. Primeiro que sou fã, né? Incondicional do trabalho do pessoal, foi um ponto de virada. Para não usar revolução, foi um ponto de virada. Um despertar. Um despertar. Despertar. Para o Brasil, né? Para a indústria também de entretenimento, de mídia no Brasil, assim, é um case de sucesso, é um case de qualidade. E agradecer o Jean pelo convite, tá aqui também com o Thiago, enfim, são duas figuras que me inspiravam desde a época da graduação. O Jean foi, na verdade, o meu padrinho descobridor, né? Olha aí, hein? Foi o cara que me selecionou lá atrás, quando a gente começou essa trilha aí de liberdade religiosa. Foi o olheiro que descobriu. Foi o olheiro. 10 anos já, né? Olha o talento aí, né? E olha a idade aqui chegando, né? Os cabelos brancos. Mas eu trabalho no Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, eu sou analista sênior do Centro. A gente estuda liberdade econômica, né? Sempre com um viés acadêmico, científico, diferente de outros institutos que existem no Brasil e tem um papel fundamental na divulgação. A gente não faz só divulgação, a gente trabalha com pesquisa mesmo. Então a gente tem uma equipe de professores pesquisadores lá no centro que se dedicam à produção acadêmica e científica ligada à liberdade econômica, calculando índices, avaliando projetos de lei e publicando paper, que é uma parte importante também, que é tão carente no Brasil, de gente que trabalha na academia com esse viés, buscando, dentre outras coisas, soluções e a cura para a pobreza, né? Tanto que nós tivemos aí alunos do Mackenzie já indo para a Acton, né? Sem dúvida. O Matheus, que foi nosso aluno, que foi também uma grande descoberta nossa lá, que é aluno da economia, agora está trabalhando na Acton também, inclusive. Então, assim, lá no Mackenzie a gente tem uma preocupação com liberdade econômica, né, no nosso centro, tem uma preocupação com o rigor científico acadêmico das nossas publicações, né? Então a gente não é o tipo de instituto que entra em bola dividida sem que tenha muita base mesmo do que a gente está falando, né?
E aí é um prazer estar aqui com vocês para discutir isso, trazer esse viés talvez um pouco mais acadêmico do negócio, né? Maravilha. Seja bem-vindo mesmo, né? Obrigado. E Renato, seja muito bem-vindo também. Certamente a Brasil Paralelo já é um case de muito sucesso para todo o país, né? Mas esse conteúdo ele vai para 45 países, então é legal também de podermos entender um pouco o que o Brasil Paralelo tem feito, como essa empresa tem se levantado, né? E que alegria poder tê-lo aqui nesse painel. Seja muito bem-vindo. Excelente, Jean. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Vou aprender muito com vocês aqui hoje. E assim que você entrou em contato com a gente, poxa, foi uma alegria para arrumar tudo para poder ajudar e oferecer aqui a nossa estrutura. Um projeto tão importante, tão bacana como esse. Enfim, um assunto que a questão da fome muitas vezes é sequestrado por uma ideologia, né? E que não tem as melhores soluções, né? Acho que a gente vai falar disso ao longo do bate-papo. Então, para nós é realmente uma honra poder contribuir para que esse assunto seja tratado aqui, seja levado para tantas pessoas. Brasil Paralelo, enfim, uma empresa de mídia recente, né? A gente foi criado em 2016 pelos gaúchos lá de Porto Alegre. Tem aqui pessoal que sempre puxa a sardinha lá para o Rio Grande do Sul. Com essa ideia, com uma missão, eu diria, né, Jean? Que é resgatar os bons valores, ideias e sentimentos nos corações de todos os brasileiros. Então, eu sempre digo que essa missão ela antecede até a própria empresa. Havia ali um propósito e a empresa foi simplesmente a melhor forma encontrada para se atingir isso, né? Uma empresa com fins lucrativos, que oferece produtos, que vende produtos para assinantes. Hoje nós já temos mais de 420 mil membros assinantes no nosso serviço de streaming, oferecendo originais documentários que nós produzimos. Temos também um catálogo de filmes, temos programação infantil, programas de bate-papo, de podcast, como esse aqui que a gente está fazendo hoje. Sempre com uma missão de levar uma mensagem que traga valor para a vida das pessoas. Esse é a nossa prioridade. Então, a gente vai detalhar um pouco mais aqui ao longo do papo, mas basicamente essa é a nossa missão, por isso que tem tudo a ver essa conversa aqui hoje, porque faz parte aí do nosso objetivo também e é um prazer poder contribuir. Legal. Eu acho legal ao falar do Brasil Paralelo, na verdade, acaba sendo meio que a comprovação da tese, né, que a própria Acton tem. Né? A gente busca o florescimento humano através de uma boa percepção a respeito da sociedade livre, né, que busca, através do empreendedorismo, gerar valor, só que aliada aos valores transcendentes, né, que passam Exato. da gente, que vão além de nós mesmos e que, por conta disso, acabam também então, promovendo o bem comum. Né? Então, é muito legal a gente ver esse empreendedorismo com virtude e com propósito acontecendo. Né? E no nosso caso, é importante ressaltar também, Jean, que é tudo sem dinheiro público. Né? Então, nós somos uma empresa aí do audiovisual. Acho que é importante falar isso num contexto como o do Brasil, né? Dificilmente... eu quero dizer, no nosso mercado é dificílimo encontrar isso. Eu não sei se existe alguém com o nosso nível de produção, volume de produção, que não utilize pelo menos alguma lei de incentivo, lei do audiovisual, lei Rouanet. Nós não usamos nada disso. 100% das receitas é de capital privado, de venda das nossas assinaturas para os clientes. Eles são nossos patrões, é o que nos traz também a independência editorial para poder falar realmente aquilo que a gente acredita. Então é um grande diferencial e acho que o segredo do sucesso, do crescimento que a gente vem tendo até aqui é justamente esse modelo baseado no livre mercado, no capitalismo, na criação de riqueza, né? E sem essa dependência do Estado, sem qualquer tipo de vinculação com órgãos públicos. Fantástico. Bom, e é justamente isso, né? O tema que a gente se propõe a conversar é justamente entender qual é o papel da sociedade na cura da pobreza. Né? Nós temos, então, um fato social, que é a pobreza, né? A escassez, que é a regra, na verdade, historicamente, né? E a administração da escassez, né? A administração sábia da escassez e virtuosa, inclusive, é o que mostra a possibilidade da geração de riqueza. Né? Da origem à economia, na verdade. Exatamente, a origem da oikonomos, né? Exato. Das regras da casa.
que no fim das contas está muito ligado a valores, então, do prover para a família, né, da possibilidade de expansão e, no fim das contas, dessa transcendência, né, de deixar um legado, de levar para a próxima geração algo a mais, né? E nós vivemos no Brasil um grande conflito de visões, que eu acho que seria o pano de fundo para a gente conversar, né? Naquela história de a gente entender a visão como o Thomas Sowell fala, daquele pressuposto analítico básico, uma espécie de eixo sobre o qual as próprias teorias a respeito da vida em comum vão sendo formatadas, né? Então, eu tenho primeiro uma visão e depois eu posso ter um paradigma, né? Ou primeiro eu tenho uma visão, depois eu tenho uma teoria a respeito de qual é a natureza humana, como que eu movo as forças vivas aí da sociedade em prol de um progresso, né? Ou eu vivo ciclos diferentes em que eu vou tentando resolver os problemas à medida que eles vão aparecendo. E nós temos um grande conflito aqui no Brasil, em todo lugar, né? Mas aqui ele fica muito claro, e a própria tua fala aí de que nós estamos prevalecendo apesar de não usarmos incentivos fiscais, apesar de não usarmos dinheiro público. Isso fica muito claro, né? A dificuldade que é a sociedade se organizar em iniciativas que não tenham a ver com o Leviatã, né? Com o Estado grandalhão. E esse conflito de visão, basicamente, ele é um conflito a respeito da natureza humana. Ou você tem uma visão relativamente pessimista sobre a natureza humana, dizendo que ou o ser humano ele é mau por natureza, ou ele é bom, mas ele é caído, né? Ele tem essa condição humana transcendentalmente estabelecida dentro da sua quebra de comunhão, de perfeita, e por conta disso geram conflitos, e esses conflitos eles devem ser entendidos pela seguinte premissa: o ser humano, como ele é falho, ele é limitado, ele não tem em si a capacidade plena para o bem, ele não vai conseguir encontrar sozinho ou mesmo em conjunto a melhor solução para os problemas, porque os problemas começam dentro dele. Eles não estão fora apenas dele, né? Essa é uma visão que o Thomas Sowell fala como uma visão restrita da vida em sociedade, né? E que ele toma emprestado de teóricos como Edmund Burke, né? Que tem esta visão a respeito da vida humana, né? Já a visão irrestrita, baseada em teóricos franceses principalmente, né? Em Voltaire, em Condorcet, depois no socialismo fabiano se encontra isso bastante, vai chegar em Bernard Shaw, que também pensa dessa maneira, né? O ser humano é bom, porém ele está sujeito a forças externas. Então eu preciso entender quais forças externas atuam de maneira a criar as desigualdades e a criar os problemas, e eu preciso remover esses problemas externos, porque uma vez que eles estejam removidos, aflorará o bom do ser humano, e nós então poderemos ultrapassar esse momento que nós vivemos. Então está posto o conflito, né? Está posta a dificuldade que existe eu acho que reconciliada entre essas visões. E aí, a partir disso, acho que tem muito terreno para a gente poder debater sobre como o Brasil está hoje com relação a essas duas visões. Será que elite e Brasil profundo, sociedade, está contraposta, né? Será que o povão vê de uma maneira e quem governa e domina vê de outra, Thiago? E como é que a liberdade, como é que o afloramento das liberdades, especialmente nos últimos anos, no Brasil, conversa com essa realidade de conflito de visões? Eu gostaria de lembrar, Jean, que a Renato, Alan, que a religião, eu quero colocar a religião aqui nessa mesa, nessa cumbuca, né? A religião é central na dinâmica na dinâmica da história do mundo, né? E aí a gente pensa na liberdade religiosa, e muitos dizem, inclusive eu, né, que a liberdade religiosa é a primeira das liberdades. E aí, por que é a primeira das liberdades? E o que isso tem a ver, de repente, com o florescimento humano
e com a liberdade econômica, com a liberdade de ir e vir, com todas as liberdades e com o que está acontecendo hoje, né? A primeira coisa, meio óbvia, né? A primeira das liberdades, porque os norte-americanos colocaram a primeira emenda da Constituição norte-americana é a emenda da liberdade religiosa. Então, lá nos Estados Unidos ficou muito essa pecha por ser a primeira da liberdade. Por quê? Porque foi a primeira emenda, né? Bom, também porque a liberdade, as liberdades individuais, como nós conhecemos hoje, de certa forma, elas foram impulsionadas pelo impulso religioso de cada um. A gente puxa para a história, né? Então, primeiro o homem queria ter liberdade em face da igreja, né? Em face do padre, em face do Estado. Qual liberdade? A liberdade religiosa, né? E aí a gente tem um contexto histórico para entender o porquê que é a primeira das liberdades. Porque as outras liberdades, de certa forma, nascem desse impulso, né? Do impulso do homem ter a liberdade para adorar, para crer e para ter exercer a sua crença, né? E aí, se a gente pegar Benjamin Constant, ele vai dizer isso, né? Que a diferença da liberdade dos antigos para a liberdade dos modernos é que os antigos não tinham liberdade como a gente está pensando, como a gente pensa a liberdade hoje, né? A liberdade dos antigos era política. Mas Benjamin Constant esquece de um povo, que é um povo lá em Israel, né? Mais ou menos 1000 anos antes da Grécia, em que esse povo em Israel tinha uma certa espécie de liberdade individual lá na Confederação das 12 Tribos, no primeiro reinado de Israel, no segundo reinado. E por que isso é importante para o assunto agora? Porque a liberdade religiosa, gente, é um plexo de direitos. Não é um direito, é um plexo de direitos. E esse plexo de direitos, o que é um plexo, gente? Tem diversos direitos que estão ali, Jean, que formam liberdade religiosa. Liberdade de expressão, liberdade de assistência religiosa, liberdade de ensino, liberdade de organização, liberdade de culto. São diversas liberdades que formam a liberdade religiosa. Mas o que todas essas liberdades que estão debaixo do guarda-chuva da liberdade religiosa têm em comum? O que ela tem em comum? Ela tem em comum o âmbito de proteção. E qual é o âmbito de proteção? Proteger a tua crença. Proteger a tua fé. Então, quando a gente pensa em liberdade religiosa, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos pensar é qual o âmbito de proteção da liberdade religiosa. É proteger a minha crença, aquilo que me é sagrado. E por que isso é importante aqui no assunto das outras liberdades e da liberdade econômica? Minha crença é minha propriedade, no fim das contas, né? Porque se eu não tenho o âmbito daquilo que para mim é mais sagrado, âmbito de proteção, como é que eu vou acreditar que eu posso exercer as outras liberdades? Porque se você perguntar para um religioso, para ele é mais sagrado ele, por exemplo, a Eucaristia do que empreender. Por mais que empreender seja importante, por mais que os valores do trabalho sejam importantes, os valores sociais do trabalho. Mas diga para ele, olha, você não vai poder participar da Eucaristia. Nunca mais. Ou diga para um testemunha de Jeová que ele obrigatoriamente vai ter que receber uma transfusão de sangue. E diga para o testemunho de Jeová, obrigatoriamente tu não pode empreender. O que para ele vai ser um mal maior? Ele ter uma transfusão de sangue ou ele não poder empreender? Então, quando eu tenho o âmbito de proteção da minha crença protegida, e aqui é uma inferência, de certa forma, é uma inferência, né? Mas quando eu tenho aquilo que me é mais sagrado protegido, eu exerço melhor as outras liberdades, né? Eu participo da cidade, e aí nós temos um ganho também na democracia. Qual é o quinto objetivo da República? Pluralismo político. Quando eu tenho liberdade religiosa... Quinto objetivo da República Brasileira. Da brasileira. Né? Da nossa Constituição. Da nossa Constituição, né? Quando eu tenho liberdade religiosa, o que acontece? Fundamento. Eu vou ter um espaço de liberdade na arena pública em que eu, enquanto cristão, ou enquanto muçulmano, ou enquanto budista, posso participar dessa arena pública a partir dos meus valores. E aqui, para terminar minha fala, tem uma coisa muito importante que às vezes a gente esquece.
influenciado muito pela escola francesa. Que a escola francesa é aquela escola que, em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, decepava cabeças na Bastilha. Isso não pode ser esquecido, né? Você não aceita liberdade, igualdade e fraternidade? Então me acompanhe, Alan, que a gente vai ter uma conversa com a guilhotina. Né? É justamente esse lance da visão irrestrita, porque a visão irrestrita, Exatamente. ela em vez de potencializar o processo social, ela potencializa o resultado social. Ela quer um resultado definido. Nem que tem que cortar Nem cabeça. que tem que cortar cabeças E é para o isso. democratismo, né? E aí, por que eu cheguei nisso? Para dizer o seguinte, qual que é o objeto da liberdade religiosa? Eu já falei, é proteger o fiel. Bom, proteger o quê? A religião. Então a gente vai chegar numa pergunta. O que é a religião? E aí nós temos que responder essa pergunta sob o ponto de vista jurídico. Porque qualquer outro ponto de vista vai ser difícil de responder. Uhum. Mas sob o ponto de vista jurídico, religião é relação com a divindade a partir de valores morais que resultam num culto. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é... O STF tem julgados dizendo isso. A doutrina europeia de liberdade religiosa, a maioria da doutrina europeia, da doutrina norte-americana. Então, religião é a soma de 3 elementos. Relação da divindade, valores morais e culto. E aí é onde eu vou chegar. Valores morais é central disso. Porque eu só consigo fazer um culto, uma missa, a partir de valores morais. Porque são os valores morais que orientam como eu vou realizar uma missa. Uhum. E são os valores morais que orientam como eu vou me relacionar com a divindade. E se o Estado dizer para mim como eu tenho que... Quais são os valores morais que eu posso ou não seguir, acabou. Uhum. Isso vai influenciar nas outras liberdades. Isso vai influenciar em tudo. Muito bom. Porque daí o Estado vai dizer para mim o seguinte, olha, você sabe aqueles valores morais que você tem, que tá lá no seu código moral? Qual é o código moral do cristianismo? Bíblia. Do Islã. Corão. E por aí vai. Sabe aquele código de valores? Você pode usar uma parte, a outra não. Tchê, o que vai acontecer? Meu âmbito de liberdade religiosa vai ser prejudicado. Eu não vou conseguir mais exercer a vida como eu queria exercer a partir daqueles valores que estão pré-estabelecidos. E isso vai resultar em quê? Vai resultar em um monte de problema na esfera pública, né? Que nós vimos aí ao longo de como eu iniciei a minha fala nas dinâmicas da história do mundo, né? Uhum. Então, quando a gente olha aí, a Última Cruzada é excelente, né? Que ela começa assim, né? Dizendo, olha, nenhum homem... Eu acho que é o falecido Olavo de Carvalho que diz isso. Lá na Última Cruzada, ele diz assim, nenhum homem... um homem não é um animal. O animal, quando nasce, ele não precisa do aporte do passado. Sim. O ser Precisa humano saber de onde ele veio, precisa do exatamente. aporte do passado. E esse aporte do passado, para 90% dos brasileiros, 80% dos brasileiros, vamos diminuir, 80% dos brasileiros está na Bíblia. 10% está em outros códigos morais. E esses 9% que se dizem ateu, em algum momento na vida deles, eles também tiveram uma religião. Foram influenciados pelos valores, pelo Ou menos. então, né? pelo menos, foram influenciados. Pelas instituições. E aí que veja abraçam esses como valores. isso envolve tudo. Tudo, né? Então, e aqui não é nenhuma hierarquia, que a liberdade religiosa tem que ser mais protegida. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo por que é a primeira das liberdades no sentido de mover. Uhum. De mover a pessoa para fazer o resto. E isso tem a ver, inclusive, com o Ou próprio... as outras. Com o próprio tema, né? O tema do Brasil Paralelo, por exemplo, né? Qual é a visão de vocês, né? Não é resgate de bons valores, de bons sentimentos, que estão ligados diretamente a códigos morais, né? E a religião Tem. No fim das contas acaba sendo, né? E traz para a arena pública discussões profundas, pesadas, difíceis de ter, conversas difíceis de ter e que fazem todo sentido na hora de nós repensarmos como é que nós queremos redistribuir papéis na sociedade brasileira para um crescimento da sociedade, um florescimento humano da sociedade. Fala um pouco, Renato, sobre a experiência aqui no Brasil Paralelo e os teus aportes a respeito desse tema tão importante. Eu acho que tem uma expressão que resume bem o que é essa missão, que é o combate ao relativismo. Boa. Então, enquanto o Thiago estava falando, eu só fui pensando, bom, valores, né, virtudes. Então, você ter um norte, você saber o que é o certo e o errado, você admitir, você reconhecer que isso existe, né? Existe o certo, existe o errado, existe a verdade. Isso não quer dizer que você vai ser o dono da verdade, mas, pelo contrário, você vai ter a humildade de fazer de tudo para se aproximar ao máximo dela, de tentar descobrir, de tentar sempre aprender, mas sabendo que ela existe. Porque a partir do momento em que tudo é válido, tudo não, depende de cada um tem a sua verdade,
isso está certo, mas aquilo outro também pode estar. Aí a gente vê a sociedade indo por caminhos errados, né? A gente vê as liberdades sendo perdidas. Então, você comentou ali, o que é mais importante, né? Uma Eucaristia ou o trabalho? Me veio na cabeça aquela situação que a gente passou com a pandemia, por exemplo. Quando os governos proibiram, na maior parte do mundo, até da pessoa poder exercer sua religião. E isso foi sendo aceito, foi sendo tomado como algo normal, né? Foi sendo normalizado. Claro, apesar de todos os desafios que existiam de combate, de enfrentamento de uma situação como essa, mas as pessoas deixaram de perceber esse tipo de coisa. E como muitos já disseram também, a liberdade ela vai sendo perdida aos poucos. Não é que num dia tá tudo bem, você tá ali Eu já diria Joaquim Nabuco, né? pleno com seus direitos, e aí um belo dia você acorda e pronto, a liberdade já se foi. Bom, a gente tá passando por isso agora aqui no Brasil. Exatamente. De uma forma muito... Triste, o ritmo desse aos poucos já não tá tão aos poucos. Ela começou assim. aos poucos, mas aí quando você vê, quando Existem gatilhos de aceleração. E de certa forma começou com a liberdade de culto, né? Sim. Aqui no Brasil, sim. Aqui no Brasil. Exato. Então, nós que estamos mais atentos a esse tema, estamos ali acompanhando no dia a dia, a gente vem avisando lá de trás, olha, isso aqui vai terminar num negócio que não vai dar certo, tá ficando perigoso. Aliás, quando é que vocês lançaram o fim do Brasil? Não, a gente lançou o fim do Brasil. Os Donos da Verdade e lançamos O Fim das Nações. O Fim das Nações. O Fim das Nações. E são documentários que envelheceram muito bem, né? Exatamente. Ou muito mal, porque infelizmente as previsões estavam corretas. Eram vaticínios, né? E não eram profecias, né? Não eram profecias muito otimistas nesse sentido. Mas, como eu ia dizendo, nós estamos observando isso acontecer já há algum tempo. E muita gente que não deu bola para isso no passado e até nos taxava, pô, esse pessoal tá exagerando, estão ali paranoicos com certas coisas, não é bem assim. Hoje, cada dia mais, né, mais pessoas estão enxergando. Fala, poxa, tá ficando perigoso. Tá passando dos limites. Sim. Então, partindo do pressuposto que a primeira liberdade é a liberdade religiosa, concordo com você, Thiago. Acho que pode ter começado aí, né, esse ataque, essa perda de liberdades. E cada hora que a gente vê, isso vai avançando. E uma vez que o poder que está sendo autoritário e tomando para si muitas decisões que deveriam ser individuais e que deveriam ser restritas a cada indivíduo, quando ele conquista, uma vez que ele toma esse poder e não há uma resistência, para devolver, ele não devolve. Já diria Toquei Viga, a democracia da América. Exato. Né? Ele não devolve. E aí o nosso sponsor principal, Lord Acton, né? Poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. E aqui, aproveitando uma deixa do Renato, a liberdade religiosa é a primeira das liberdades, certo? E qual é a liberdade meio para praticamente todas as liberdades? É a liberdade de expressão. Uhum. O Estado invade a área que é mais sagrada para mim, que é a religião, e depois ele tira a liberdade meio para todas as outras. Acabou, cara. E por que vocês acham que vocês incomodaram e incomodam tanto, né? Alguns setores da sociedade brasileira? Eu acredito que tem muito a ver com aquilo que eu falei no início, que é essa questão da independência editorial que nós temos, de poder falar exatamente aquilo que nós acreditamos que é o correto, né? Com esses valores de acreditar na verdade, sem relativismo e tudo mais. E uma posição que vai contra todo o establishment, o senso do consórcio, né? Que é a expressão que tem sido muito usada ultimamente, para descrever toda essa opinião oficial, né? Que existe hoje em dia nos meios de comunicação. Então a gente aparece, o Brasil Paralelo aparece como uma mídia independente. Vocês militam contra o Ministério da Verdade. Contra o Ministério da Verdade e com qualidade, né? Porque muitas vezes você tem até conteúdos que são inoportunos para esse pessoal, que incomodam, mas você não tem uma estrutura de produção, você não tem uma qualidade, até mesmo estética, artística, que seja capaz de fazer essa mensagem chegar a milhares, no nosso caso até milhões de pessoas. Né? Então, o outro lado, muitas vezes, eles não entendem o que é a Brasil Paralelo. Eles acham que tem alguém por trás poderoso. Demora para eles realmente
captarem que isso aqui é um negócio orgânico, que existem milhares de pessoas que estavam sem voz, existia uma demanda reprimida muito grande que hoje está sendo atendida por nós. Que o E Bugia, eles de se repente, negam chamou a de acreditar Brasil isso. profundo, né? Exatamente. É o Brasil profundo. Então todo mundo... Ou paralelo. Ou né? paralelo, né? Paralelo, mas tem tudo a ver com isso, né? Então, por que é Brasil paralelo? Porque justamente nós acreditamos numa solução paralela ao Estado, paralela àquilo que as autoridades que se colocam como seres superiores e que detêm ali um planejamento central, e aí acho que o Alan vai poder falar muito bem sobre isso, que é impossível algum ser iluminado dentro de um gabinete, um burocrata, determinar a melhor forma de resolver os problemas. Exato. A fome, por exemplo, né? Acho que é numa pirâmide de Maslow aí, né? A necessidade mais básica. Poxa, o Brasil, com todos os problemas, vai muito bem nessa questão de produção de alimentos. Enfim, a gente tem todos esses recursos. E você não tem uma estatal brasileira de produção de comida. Você não tem uma Brasil Foods. Tem Brasil Foods, mas não é estatal. Não é nesse sentido. Você não tem uma comida Brás, né? Algo do tipo. Existem aí milhares de empreendedores, que é o nosso agronegócio, que todo mundo reconhece como a maior potência do país, o setor que mais dá certo no mundo, totalmente descentralizado. Sim. Então, acho que é um grande exemplo aí de como é que a coisa realmente funciona. Perfeito. E tocou bem no tema, né? A gente tem uma cultura de economia planificada, eu tenho ouvido bastante nesse momento eleitoral que nós estamos vivendo, de pessoas que veem de maneira irrestrita, têm a visão irrestrita e falam que pensam no Estado como indutor da economia, né? E aí, obviamente, elas estão lastreadas em teorias econômicas que vão dizer isso mesmo, que o Estado tem que ter esse monopólio e ele tem que ser a locomotiva. E, por outro lado, a gente tem outras possibilidades e abordagens e que eu acho que também são, embora não tenham sido testadas como deveriam no nosso país, não tivemos oportunidade histórica ainda para fazer isso. Eu acho que o Centro tem estudado bastante sobre isso. E eu queria que você trouxesse um pouco, Alan, sobre o que o Centro tem feito nesse sentido de analisar a realidade, né, ou captar uma percepção da realidade no Brasil e tentar aportar soluções alternativas, já que estamos aqui na casa paralela, né, soluções paralelas ao que o establishment brasileiro colocou como sendo a solução única da sociedade, né? Não, já, eu acho que pensando aqui na questão da erradicação da pobreza, né, da cura da pobreza, e ainda pensando um pouco no que o Thiago falou, no que o Renato falou, de busca pela verdade, né? Acho que para começar uma conversa no Brasil sobre economia, a gente precisa começar de plano a tirar alguns mitos que estão muito enraigados. Você comentou, Renato, de descentralização e tal, que está muito enraigado na nossa memória histórica. Primeira é aquela ideia tacanha de que mercado livre, o livre mercado, o processo de mercado é um jogo de soma zero. Que para alguém se dar muito bem, tem que alguém se dar muito mal. Essa é uma visão que a gente tem que já descartar de plano, porque a Brasil Paralelo, por exemplo, a existência de uma Brasil Paralelo, ela não prejudica a existência de uma outra produtora, numa outra vertente, numa vertente parecida. Ela estimula. Ela é um caso. Outras empresas podem aparecer fazendo um benchmarking do que vocês fazem, melhorarem os processos, entregarem outros produtos, enfim, e concorrer e melhorar vocês próprios. Isso é o que traz o mercado, na verdade. Não essa ideia de que você perde, né? E aí também tem uma outra ideia que a gente precisa... aí eu faço um pouco do paralelo com a questão da liberdade religiosa, Tiago, que é aquela ideia do homos econômicos, né? Do ser humano que reage a incentivos, que busca, né? A gente diz na economia, né, maximizar a sua utilidade. E isso é verdade, isso é um modelo que serve para a gente nos negócios, que serve para a modelagem econômica, e ele é uma ferramenta importante. Mas quando você fala em religião, quando você fala em liberdade religiosa, você tem que entender, a gente tem que entender que o homos econômicos, o conceito de homem que busca a maximização da sua utilidade, ele é verdade, mas ele não é verdade completa. E aí vem a questão da liberdade religiosa. Por quê? Porque o ser humano é feito de aspirações que não apenas econômicas. Sim. Existem aspirações altruístas, aí é importante a pessoa ter garantido o direito de religião por conta, e o direito da propriedade de si próprio, de ter a sua própria crença,
E aí você colocar uma coisa ao lado da outra. Até por isso analisar o mundo todo só pelo ciclo econômico é uma visão muito pequena. Muito né? fechada. Ele é um ponto. E aí a gente toma muito esse cuidado no Mackenzie, principalmente lá no centro, porque a gente trabalha eminentemente, hoje os nossos pesquisadores, eles estão concentrados em medir liberdade econômica. Sim. E primeiro a gente tem aquelas dificuldades. O que é liberdade econômica? Como é que você mede isso na sociedade, né? E nós não tínhamos nenhum trabalho no Brasil ainda para medir a liberdade econômica. E aí é engraçado, até dando um passo atrás, a pessoa geralmente critica e fala: por que vocês estão trabalhando com liberdade econômica? O que é isso? Isso é coisa de burguês, né? A gente ouve às vezes nos corredores, né? Falando, não. Já é sabido, já é conhecido no mundo, tem literatura farta sobre isso, de que existe correlação, uma correlação fortíssima. E veja, eu tô com todo cuidado aqui dizendo de correlação e não de causalidade. Que países com mais liberdade econômica, onde as pessoas são mais livres para trocar, são livres dentro, claro, de um quadro legal, de um framework de leis, de regras constitucionais que respeitam as suas liberdades, é sabido já, é constatado que nesses países as pessoas desfrutam de um regime democrático mais consolidado, que elas desfrutam de maior crescimento econômico do país, que o meio ambiente, que está tão em pauta, é mais protegido, é mais bem cuidado. E aqui tem uma coincidência, né? Que nesses mesmos países são os países que mais têm liberdade religiosa. Exatamente. Então, essa é uma outra correlação fortíssima que tem. A gente pode dizer cientificamente que a liberdade econômica causa isso? Não. E é impossível fazer essa ressalva. Mas agora, é possível, perfeitamente possível, e os estudos mostram, qualquer um que jogar no Google isso vai ver, que países que têm alto índice de liberdade econômica, só você pegar os 5 primeiros, são países que desfrutam de mais crescimento econômico, um IDH maior liberdade religiosa, maior respeito pelos direitos humanos. Então, assim, de pronto, a gente tira 2 mitos. Primeiro, que o modelo econômico só é suficiente. Não, ele é parte da explicação. Segundo mito, de que o mercado é um jogo de soma zero. Não é. Agora, a gente pode discutir, Renato, a questão de opções que um país faz em termos institucionais. Eu vou te dar um exemplo. O pessoal mais à esquerda vem falando a Suécia, os países escandinavos. Só que são os países que pontuam muito bem no ranking de liberdade econômica. Agora, eles fizeram, além da matriz religiosa cristã, nos casos dos países nórdicos de maioria luterana, né? E aí você vai falar de campeões da liberdade econômica da tradição luterana, por exemplo, que influenciaram nesses países, como é o caso do Anders Chydenius, acho que o Jean conhece. Esses países, além de ter essa cultura de proteção da liberdade religiosa, embora hoje tenha alguns problemas, a gente reconhece isso, esses países beberam nessa tradição de liberdade e fizeram uma opção, há um tempo atrás, por um estado de bem-estar social. Só existem por conta dessa noção de liberdade. Exatamente. Né? Só existem por isso. E dentro do seu modelo institucional, eles entenderam que para ter um estado de bem-estar social, eles precisavam ter recurso. E aí foi feita essa opção dentro das regras constitucionais. Passíveis de críticas? Sim, passíveis de críticas, mas legítima. Sim. Né? E quem gerou essa poupança não foi o Estado, né? E quem gerou essa poupança não foi o Estado. Você vê, por exemplo, a questão dos países nórdicos, muito trabalham com a questão do petróleo, estatizaram, depois desestatizaram as petrolíferas, enfim. Criou. Já o que eu digo aqui do Brasil, e aí eu vou tentar arrumar para o final do meu argumento, que é o seguinte: a gente precisa tirar alguns mitos. E essa ideia de que o mercado é um jogo de soma zero é o primeiro deles. E o segundo é que a noção econômica ela não é tudo, ela é uma parte. E todo bom economista tem que ter noção disso. Ele não pode querer reduzir o mundo à realidade dos modelos, mas eles são úteis. E aí, Jean, a gente chega num ponto que é assim: o pessoal fala, vocês são liberais clássicos, eu sou um liberal clássico, vocês só se preocupam com dinheiro, só se preocupam com economia. Cara, ninguém gosta de ver pobreza. Não é possível. Qualquer ser humano que anda pelo centro de São Paulo fica com o coração partido. Você não precisa ser uma pessoa muito altruísta para você perceber que aquilo está errado. A pergunta fundamental para o nosso país é: quais são os meios eficientes que nós vamos utilizar para tirar esse pessoal daí, para levar essa população, para melhorar o nosso país? E aí entra o nosso estudo, que eu mencionei anteriormente. Países com mais liberdade econômica, com um tamanho de Estado menor, com credibilidade monetária, com uma regulação pequena, enxuta e eficaz,
isso são coisas que nós medimos nos índices de liberdade econômica, tem mais condições que essas pessoas saiam da pobreza. É mais fácil, é um caminho para erradicar a pobreza, né? E aí, falando um pouco da gente lá no Mackenzie, o que a gente tem feito para isso, né? Existe, acho que como vocês conhecem, os rankings de liberdade econômica. Os dois mais famosos são o do Fraser, do Canadá, e o da Heritage Foundation nos Estados Unidos, né? São os dois maiores. E nós, com uma parceria com o Fraser, a gente, os nossos pesquisadores lá, principalmente o professor Vladimir, que está à frente disso, eles incorporaram para analisar os estados brasileiros. Quer dizer, agora a gente tem um índice, já tem 3 edições, se eu não me engano, de liberdade econômica estadual. Certo. E as informações, assim, para que vai servir? A gente vai medir gastos do governo, vamos medir regulação do mercado de trabalho e vamos medir tributação para falar, olha, o nosso quadro aqui é esse. E o nosso objetivo é chegar a um cenário que tenha mais liberdade econômica e que consequentemente, espera-se que a pobreza diminua. Já, é só você pensar. Se você tomar para trás 20 anos, descontando esses 2 anos de Covid, é o maior período de prosperidade da humanidade. Entendeu? Em termos de avanço tecnológico, em termos de medicina. E, consequentemente, é o período de maior avanço do liberalismo econômico, digamos assim. Então, eu acho que, para começar a falar de pobreza, já, a gente precisa deixar bem claro que liberdade econômica não é uma questão ideológica, é uma questão prática. Né? E aí eu gosto muito de citar, e encaminho aqui para o fim, a questão da Nova Zelândia, que é bem passado, todo mundo conhece isso. A Nova Zelândia era um país basicamente exportador de commodity até os anos 80, 90. Teve uma abertura econômica feroz lá, que foi feita pelo Partido Trabalhista neozelandês, um partido de esquerda, que eles perceberam que o quê? Não é uma questão de política, não é uma questão meramente ideológica, é uma questão de funciona ou não funciona. E aí, nesse sentido, é importante a gente entender que a liberdade econômica, ainda que ela não seja a primeira, ela se alicerce na liberdade religiosa. Ela é uma garantidora, né? Ela é uma garantidora, porque é os meios que você vai ter sim. para existir, para ter o seu culto, sem né? dúvida. Eu acho que o homem ele é dual, né? O homem tem 2 naturezas. Ele tem a natureza material, né? Essa aqui, né? E aí tem uma natureza espiritual, né? A maioria da humanidade acredita nisso. E para que ele possa se vestir, né? Se aquecer do frio, fugir do frio e viver, né? Ele precisa da liberdade econômica. Ele precisa trabalhar, ele precisa empreender. Sim. Ele precisa dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa plenos. Sim. Mas o fim último, e tu falaste muito bem isso, o fim último não é esse. O fim último para a maioria das pessoas tá no além-túmulo, tá no metafísico, né? Tá no que não se vê. Então eu acho eu tenho certeza, a liberdade religiosa, a liberdade de crença, ela impulsiona o homem, digamos assim, ela é o ar do ser humano, né? E a liberdade econômica é, digamos assim, que o pão, né? Então, fazendo uma analogia aqui, né? E aí o Renato falou uma coisa que eu tô fazendo uma parte aqui, mas eu não quis interromper ele, mas me lembrou de uma passagem bíblica sensacional, que é a regra de ouro do cristianismo, né? Você falou que o Brasil Paralelo deu voz, né? Para muitas pessoas, e o Brasil Paralelo tá fazendo aquilo que muitas pessoas gostariam de fazer, né? E aí eu me lembro que um partido político dos fariseus, porque os fariseus eram um partido, né? Lá no Knesset daquela época. Era um partido político. Os fariseus eram um partido político. E então a pergunta também é política. Quando os fariseus chegam para Cristo e perguntam: olha, toda lei. E a lei, o que é? A lei é o sistema jurídico da época. Toda lei, qual é a mais importante? Aí Jesus diz o seguinte: amai o seu Deus e amai o seu próximo. Amai seu Deus, a relação espiritual, o homem espiritual. Amai o seu próximo, o homem material. E amar o seu próximo é ajudar o seu próximo. Também com caridade. E quem tem que fazer isso somos nós, não é o Estado. Assumir a responsabilidade. É nossa responsabilidade. E quando nós empreendemos, nós geramos emprego, nós geramos renda. O que eu falei, não é um jogo de soma zero. Exatamente. O primeiro mito que a gente tem que tirar. Então isso está onde? Está no cristianismo. E hoje a gente tem muita gente que ama a humanidade, mas não ajuda o vizinho. Não né? ajuda o vizinho. Então...
E eu vejo aqui, uma né? pessoa real, ela Não ajuda. ela não toma atitude Todo nenhuma, mundo de mas perto diz é que meio... Todo mundo de perto é isso, feio um monte de demais, né? causas aí, né? E aqui eu acho que mata a charada, né, Alan? Amar a Deus, a liberdade religiosa. Amar seu próximo, a liberdade econômica. É uma analogia. Não, eu acho que e dentro de um válida. ambiente em que a gente possa livremente expressar as ideias, né? Então, acho que a conversa aqui é justamente essa, né? Nós temos liberdade religiosa e liberdade econômica formando essa não dualismo, mas essa dualidade de realidade, né? E a liberdade de expressão como Que ela sendo, é meio de tudo isso, como cara. sendo meio Até possível. porque no, né? no limite já, a gente tá falando aqui Isso é de democracia. liberdade. É, exato. Ponto. A gente divide, né, a liberdade econômica, a liberdade de Uhum. religião, mas a liberdade de expressão, mas é liberdade, que é a ausência de coerção. Ou seja, nós precisamos de democracia e a democracia nesse ambiente, né, onde as ideias transitam e onde a mão pesada do Estado deve existir para promover justiça e refrear avanços indevidos, né, na distribuição do que cada um de a cada um o que é seu, né? Para isso também precisamos de instituições, né, do rule of law, de um Estado de direito que refreie o próprio Estado, de ele também avançar, Uhum, Sim. né? exato. E precisamos de liberdade de meios de comunicação que sejam difusos o suficiente para que nós possamos ter também, por conta da sociedade, a busca da verdade, é isso que você falou, né, Renato? E no fim das contas, se eu tenho liberdade religiosa, eu também tenho motivação e propósito para poder exercer as minhas vocações e empreender dessa forma. E aí sim, então, gerar o valor, gerar a riqueza que confere dignidade, que provê e que resgata, né? Quando eu posso estender a mão, né? Ninguém pode dar aquilo que não tem, né? E eu não posso, então, terceirizar uma responsabilidade que é minha. E nisso também os evangelhos são muito claros quando te colocam e te confrontam, né, em relação ao seu próximo. Uhum. Ele não pediu para você alcançar a pessoa que está do outro lado do mundo, mas aquela que lhe é próxima. Eu acho que é por aí que a gente tem que encaminhar. Então, rapidamente, eu queria ouvir de cada um. E aí? A cura da pobreza. Como é que se cura a pobreza? Renatão. Tá. E a pergunta simples aqui do resumo Pergunta do que nosso vai papo, $1 milhão né? de dólares. Vou resolver o problema do mundo. Jogou batata quente, pô. Eu acho que, simplificando aqui, né, obviamente, eu acho que um caminho fundamental é o que a gente bateu muito na tecla, a questão da liberdade, Uhum. né, de você deixar os indivíduos empreenderem, acharem as melhores soluções através da experiência, através da observação, através do acúmulo de conhecimento através dos anos, você não desprezar isso e achar que alguém vai achar uma fórmula mágica ou vai ditar as regras que devem ser seguidas. E sem perder o espírito, né? Aqui é uma parte objetiva, a parte utilitarista, digamos assim, mas sem perder o espírito da sua missão, como irmãos que nós estamos aqui na Terra, com a sua obrigação de ajudar sempre o próximo, aliando uma coisa a outra, assumindo essa responsabilidade, né? E lutando por isso, pela liberdade sua e do próximo também de poder ir atrás dessas coisas. Maravilha. Alan, você acha que existe espaço para pensar ainda em um estilo hegeliano, de que a ordem pode surgir do caos? Não dá pra surgir alguma coisa do nada, né? Tem que ter uma causa primeira de tudo, né? Já dizia São Tomás primeiro de Aquino. motor, né? O primeiro motor. Já eu acho que é o seguinte, em relação à cura da pobreza. E eu vou repetir essa questão de... os liberais, eles não prescindem do Estado. Como você bem falou agora, o Estado tem um papel na nossa percepção, e aí eu tô falando aqui, nós que somos cristãos, tirando um pouco o acadêmico de lado, a gente entende que o Estado tem um papel. Para mim, por exemplo, o papel claro que o Estado tem é quando ele cuida da soberania nacional, por exemplo. Uhum. Você não consegue delegar produção de defesa para empresas privadas. Você precisa de um mediador para uma série de questões privadas que seja fora daquela relação quando você está falando da relação doméstica também. E é um lugar legítimo, mas é um lugar limitado. É um lugar que a gente gosta muito de falar de esferas da soberania ou a subsidiariedade para os católicos, que o pessoal comenta, né?
Ou as vocações, lembra dos luteranos? Aí Ou também. as vocações, né? Obrigado. Puxando a sardinha. Os carismas. Sempre tem, né? Mas Não vou deixar passar essa. a questão fundamental que a gente coloca aí é que é a seguinte: não tem como pensar numa solução eficaz, uma cura para a pobreza, para começar, pelo menos o tratamento, eu não vou nem dizer a cura, mas o tratamento, se nós não pensarmos em soluções descentralizadas, que envolvam responsabilidade individual, liberdade econômica, dentro, claro, de um aspecto de liberdade religiosa, porque uma sem a outra não funciona, né? E passando quando você fala de liberdade econômica para uma atuação menor do Estado, mais pontual, eficiente, né? O pessoal libertário não gosta que fala de eficiência de Estado, mas como liberal eu me dou essa licença poética, né? De regulador, né? Regulador, mais regulador, mais um moderador das relações, um árbitro que pode errar, que não é isso é importante. Isso também tem que ter controles, né? Exatamente. Que você tenha mecanismos de controle, contrapeso e Estado de Direito, mas num ambiente onde haja liberdade para empreender, para trocar, para dizer, para falar, para discordar, como nós falávamos aqui, inclusive do leading case, lá dos Estados Unidos, né, Thiago? Até para mentir. Até para mentir, se for necessário. Boa. Thiago, os pobres sempre os tendes convosco. Essa é uma palavra forte, né? Que está nas escrituras aí. Como é que a gente cura a pobreza? Pois é, né? Essa pergunta é uma pergunta, como eu disse quando você perguntou pro Renato, aí de $1 milhão, né? Uma Dolorida, hein? Jogando dolorida, versículo. Jogando versículo e tal. É bom ser host de vez em quando. Mas eu quero, e aí de repente, não sei se o Alan vai concordar muito comigo, mas tem um doutrinador aí que eu gosto muito, que é o Isaiah Berlin, e aí nos quatro ensaios da liberdade, ele fala bastante da liberdade negativa, né? Que é isso que o Alan falou bastante aqui, do Estado não interferir. Isso o Estado não interfere, então o mercado acontece. Se o mercado acontecer, né? Não vai ter pobreza. Seria a cura da pobreza em última análise, né? Mas o Isaiah Berlin fala de uma liberdade que eu acho que é muito importante, que é a liberdade positiva. O que é liberdade positiva? E aí é o papel do Estado, né? Também. O Estado ele precisa criar as condições mínimas para que as liberdades sejam exercidas. E aí precisa de uma ação do Estado. Porque na liberdade negativa é só de não interferência, não interfere, não regula, não te mete, né? Mas na liberdade positiva, por exemplo, o Estado precisa criar ruas, fabricar as ruas, para que as pessoas possam exercer o seu direito de ir e vir. Mas é o que a gente fala de subsidiariedade, né? Então, se o Estado não abrir os caminhos, como é que a gente vai exercer o direito de ir e vir? Né? É a liberdade positiva. É o Estado criando um ambiente. E na religião, como é que a gente chama isso? O Estado, ele reconhece que a religião é importante e ele promove a religião. Não, ele não vai promover a igreja, vou lá dizer, o Brasil para Cristo. Não, ele vai promover que o fenômeno religioso aconteça. Né? Que o fenômeno religioso aconteça. Eu vou dar um exemplo bem claro, que inclusive agora o Ministério Público emitiu uma recomendação aí semana passada, se eu não me engano, contra o pão diário. Não sei se o Renato conhece o pão diário. Não, Ministério Internacional. O Alan conhece o pão diário. Devocionário. É devocionário. Devocionário. Em todo lugar do mundo aí. Tipo aquele Novo Testamento que tem nos hotéis dos regiões tá bom. internacionais. São pequenos devocionários. Aí o pão diário é um pequeno devocionário que esse ministério fez um convênio com a Polícia Federal e com os exércitos brasileiros, com o Ministério da Justiça, e distribui esse pão diário dentro dos presídios, enfim... as forças de segurança. As forças de segurança também, aos próprios polícias, etc. Né? Bom, acontece que agora o MPF diz que isso é uma ofensa ao Estado laico. Porque se o Estado é laico, como é que você vai entregar um pão diário, né, que são versículos bíblicos da Bíblia Sagrada, do cristianismo, para a polícia? A polícia é um órgão de Estado. Então, aqui é exatamente a liberdade positiva. Né? Não tem 1 centavo de dinheiro público no pão diário, 1 centavo, mas o Estado diz o seguinte, não é o governo, é o Estado diz o seguinte, olha, a religião é importante para os policiais, que muitas vezes estão numa situação de depressão, estão numa situação de extremo estresse, né? Então, vamos permitir que esse pão diário seja fornecido a esses policiais. O que não quiser, não recebe, né? E aqui nós temos exatamente essa liberdade positiva, o Estado criando nessas condições. Então, para tentar responder a tua pergunta, né, eu vejo que o Estado tem que estar atento
né? Além de não interferir, está atento para que as condições mínimas de livre mercado, de liberdade de expressão e de livre exercício da fé estejam presentes. E hoje nós estamos com um problema, né? Qual é o problema? A liberdade de expressão. Uhum. O que está acontecendo no Brasil? Né? Então aqui eu acho que a gente está com um problema que pode reverter, resultar, melhor dizendo, como o Renato disse isso antes, pode resultar lá na frente. Uhum. Né? Hoje é a liberdade de expressão. Será que no momento que a mídia, por exemplo, a Gazeta do Povo não pode publicar uma matéria, será que isso daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos não vai resultar em problemas lá na ponta? Muito bem. Bom, eu acho que foi um baita papo, né? E traz aportes importantes, é uma troca de experiências com tantas culturas diferentes que o Poverty Cure permite. E eu só posso agradecer IBDR, Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e Brasil Paralelo, né? De estarmos juntos nesse bate-papo e entendermos que parte da cura da pobreza é nossa. Nós somos parte da cura, né? Então, gente, muito obrigado pela participação de todos aí. Novamente, obrigado ao Brasil Paralelo, especialmente para estarmos juntos aí. Muito bem, então, obrigado também por você estar conosco neste painel. Continue aproveitando esse momento do Poverty Cure Summit, tanto hoje, no dia do evento, quanto depois que você vai continuar tendo acesso ao material. Fiquem conosco aí. Muito obrigado. Valeu.